Bem-vindos à primeira aula da estrutura dos detalhes do segundo Beit HaMikdash. Antes da gente começar, só queria salientar que a maior parte do que vamos aprender provém do Rambam, do Maimônides, nas leis de Beit HaBchirá e nas Mishnayot do Tratado de Midot. Então vamos começar imediatamente com 2 pontos, antes da gente começar a falar sobre o Har Habayit do Monte do Templo. A primeira é sobre as medidas. As medidas são feitas em tfachim ou amot, punhos ou cúbitos. E aqui estamos seguindo a opinião do Rab Chaim Noé, de que um amá, um cúbito, é 48 centímetros, cerca de meio metro. O segundo ponto é sobre o tamanho das coisas. Então todas as portas do templo, exceto a porta do Ulam, que era do prédio principal, tinha 20 cúbitos, 20 amot de altura e 10 cúbitos, 10 amot de largura, o que é cerca de 5 vezes e meia a altura de uma pessoa média de 1,80 m e cerca de 9 pessoas de largura, ou seja, como uma casa de 3 andares. Então, esse é o tamanho das portas, e daí, para a gente pode ter uma ideia do tamanho de tudo. Então vamos começar indo direto para o Har Habayit do Monte do Templo. Agora, muito importante aqui é salientar que tudo é proporcional. Portanto, o mais alto era o quadrado perfeito era de 500 amot por 500 amot, cerca de 250 metros por 250 metros. E no final daremos uma certa visualização de como isso parece. No Har Habayit, no Monte do Templo, ficava localizado a Zará. E a gente vai ver aonde ela era localizada. Você pode ver aqui que a Zará não incluía o Ezrat Nashim, que é o pátio das mulheres, que ficava ao leste da Zará. Então a gente vai começar a ver a Zará, esse pátio, com sua estrutura, porque isso que corresponde e era paralelo ao Mishkan, o tabernáculo no deserto. Esta é a estrutura principal de tudo que se vai discutir e vai girar, principalmente em torno da Zará. Por exemplo, quando a gente vai falar sobre os espaços ao redor da Zará, a gente não vai incluir o Ezrat Nashim. O espaço maior, então, ficava ao sul, depois o leste, depois o norte, e o menor era para o oeste. No entanto, quando a gente acrescenta o Ezrat Nashim, vemos que na verdade o espaço menor ficava ao leste. Mas, no que encontramos na Mishnah, que o espaço maior ficava ao sul, e depois o leste, e depois o norte, e o menor era para o oeste, é porque o Ezrat Nashim é considerado como uma estrutura adicional à Zará. Agora, além disso, aqui temos as entradas para o Monte do Templo. Há 2 entradas ao sul. Elas são chamadas os portões de Huldá. Elas eram usadas para entrar e sair. Para o oeste, temos também um portão, que é chamado Shar, o portão de Hakiponus, que também foi usado para entrar e sair. Para o norte, temos um portão que é chamado portão de Tadi, e não era usado para entrar e sair, a não ser no caso que iremos discutir mais tarde. Um Cohen que estava com uma impureza chamada de Balkeri. Além disso, um detalhe único naquele portão é que o seu topo não era reto, mas era como um V de cabeça para baixo. Ou seja, 2 pedras de uma forma de um V de cabeça para baixo. E finalmente, para o leste, temos o Shar Shushan, em que na sua imagem tinha a cidade de Shushan, que era gravado nele. Uma vez que o lado sul do Monte do Templo tinha o maior espaço aberto, e aí os Yodim se reuniam. Por esse motivo havia 2 entradas deste lado. Também é mencionado que era deste lado que Jerusalém ficava, ou seja, onde as pessoas moravam. Então, é daí que eles entravam, principalmente, é do lado sul. Mais um detalhe importante aqui para mostrar que o Shar, esse portão de Shushan,
O muro de cima do portão era mais baixo para que o Cohen que estivesse fazendo a vaca vermelha no monte chamado Monte das Oliveiras, ele pudesse ficar olhando para dentro do Eichal, o prédio principal. Este prédio ficava no local mais elevado, pois ao entrar no templo se ia subindo até a Azará, até o pátio e até o Eichal, esse prédio principal. E para que a gente pudesse ver a porta, que tinha a altura de 20 amot, que a gente falou que era aproximadamente 10 metros, ele precisava olhar acima do Shar Shushan. E, portanto, o mesmo não podia estar muito alto, porque isso bloquearia a visão. Outras duas coisas cabe aqui mencionar. Uma, que havia um tribunal de 23 juízes na entrada do Harabait, no Monte do Templo. E, finalmente, para ajudar a compreender o tamanho do templo, você pode ver aqui, para aqueles que estão familiarizados com o bairro de Kronites, um quadrado amarelo que é do tamanho do Harabait, do Monte do Templo, vai da Eastern Parkway descendo até a Kingston, quase até a Carroll Street. E depois vamos para o Brooklyn, para Brooklyn Avenue, né? E voltamos para a Eastern Parkway. Em outra visualização em 3 dimensões, você pode ver isto aqui na Eastern Parkway pela Kingston, quase até a Carroll e voltamos para Brooklyn e até a Eastern Parkway. E com isso concluímos a primeira aula.